Muito bem, chegou a hora de falar sobre uma pergunta que me fazem muito. Qual que é mais difícil hoje? Passar na residência médica brasileira ou na residência médica americana? Bom, eu posso oferecer meus 2 centavos. Eu passei no Brasil, depois eu passei nos Estados Unidos. No Brasil, eu passei para neurocirurgia, cheguei a começar, depois larguei. Depois eu conto melhor essa história. E depois, bom, veio a pandemia e tudo, me perdi na vida, mas acabei. Hoje eu faço residência no que seria a clínica médica nos Estados Unidos, mais especificamente no Texas. E muita gente me pergunta, Iago, qual que é mais difícil? Passar no Brasil ou nos Estados Unidos. E é sempre uma sinuca de bico interessante, porque se eu disser que nos Estados Unidos é mais difícil, todo mundo vai dizer: ah, você só está sendo arrogante, está tirando onda, você só quer bancar o gostosão. Se eu disser que no Brasil é mais difícil, ah, Iaga, porque você só quer vender curso. Então é uma sinuca de bico, né? Que para quem não conhece, eu tenho meus programas online de revalidação. Vou deixar o link do meu curso online aqui na bio, que também tem meu livro digital chamado Por um Punhado de Dólares. Tem o curso completo, tem um livro que vai te guiar do zero com toda a minha experiência até a revalidação nos Estados Unidos. E, de qualquer maneira, apesar da sinuca de bico, eu vou te responder com toda a minha honestidade, com a experiência de quem passou por isso. E você, né? Use do seu bom senso para saber se você vai me escutar ou não. Eu recomendo que você me escute, tá? Eu não tenho nada a ganhar te enganando. Antes de mais nada, a gente tem que dividir essa pergunta, porque às vezes as pessoas perguntam uma coisa querendo perguntar outra. Uma coisa é qual que é mais fácil? Outra coisa é qual tem o maior retorno sobre o investimento. Então, uma coisa é ser mais fácil, outra coisa é ter o maior retorno sobre o investimento. Da facilidade, eu acho que é um pouco complexo, mas eu vou dar aqui meus 2 centavos. Eu hoje preferiria muito mais fazer os steps novamente, que são as provas para entrar aqui nos Estados Unidos. Elas servem ao mesmo tempo para revalidar e para fortalecer seu currículo para residência, tá? A mesma prova que você usa para revalidar que você usa para entrar na residência. É mais ou menos um Enem gigante, um Enare gigante, né? Talvez o que eles queiram fazer no Brasil nos próximos anos. Serve para os Estados Unidos todo, 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 todo. Eu preferiria fazer essas provas hoje novamente, porque com os steps é o seguinte: você sabendo estudar e dominando o método certo, dominando os materiais padrão ouro, que são os mesmos materiais que os alunos americanos usam e que, aliás, são muito mais baratos que qualquer coisa que se ofereça no Brasil e muito melhores. Você sabendo estudar, você vai para a prova sabendo quanto você vai tirar, sabendo sua probabilidade estatística de passar, oficial, e sabendo as questões que vão cair. Tá? A maioria das questões que vão cair você já passou por elas antes. E antes que alguém implique, né, a própria banca oficial te dá isso, é que as pessoas não sabem utilizar. Mas você vai para a prova sabendo como serão a maioria das questões, muitas vezes cairão questões iguais, né, o bizu, e você vai para a prova sabendo quanto você vai tirar e a sua chance de passar. Isso aí, você sabendo estudar, você vai com a maior tranquilidade. Se você não acredita, vai assistindo meus vídeos aí, faz meu curso, que você vai entender que é um recurso que as pessoas têm e, infelizmente, os estrangeiros jogam fora. Os americanos usam isso muito bem, mas a gente que está estudando, que não teve contato com isso, tende a desperdiçar. Então é um erro que a maioria comete, um erro que a maioria paga caro por isso. Então você vai para a prova sabendo como você vai se sair. Você escolhe quando você quer fazer a prova, você faz a prova no Brasil mesmo, e os materiais de estudo são muito, muito bons. A questão é que o método de estudo americano é muito diferente do método de estudo brasileiro. O método de estudo americano é tão esquisito que no Brasil recebe o nome de estudo reverso, né? Os concurseiros chamam de estudo reverso, que é o estudo centrado em estudo ativo, muitas vezes em forma de questões. E o brasileiro tem muita dificuldade de estudar por questões, de corrigir, e acaba sendo a grande barreira psicológica. Por isso, no meu curso, eu trabalho tanto com a questão do estudo ativo, do estudo reverso, para você conseguir dominar isso logo e entender como funciona a repetição espaçada, o estudo ativo, para você decolar. Depois que você, assim, engata no estudo ativo, você não quer outra coisa na sua vida. Você não quer mais saber de videoaula, de estudo passivo, de nada disso, tá? Você só quer estudo ativo para sua vida. Mas dominar isso sozinho é bastante difícil, tá? Você teria que abrir caminho com o cotovelo e, infelizmente, muita gente joga a toalha porque é muito desconfortável. Se você tentar estudar para as provas americanas do jeito que se usa para estudar para as provas brasileiras, você toma um cacete, tá? Infelizmente já vi esse filme várias vezes, mas quando você domina o método, quando você sabe os melhores materiais, aí vira um passeio, tá? Aí vira uma questão de tempo, uma maquininha ali, um joguinho de cartas marcadas, de pedras cantadas. Então, fiz esse disclaimer, tá? Mas com toda honestidade, eu prefiro muito mais fazer os steps hoje novamente a fazer qualquer prova brasileira. Por quê?
Porque com as provas brasileiras, eu posso fazer as provas passadas, mas não é nada assim muito oficial. Eu não vou sabendo quanto é que eu vou tirar, eu não vou sabendo o que que vai cair. As bancas mudam muito, todo ano anulo assim mais de 10 questões, é uma bagunça danada, você não consegue recorrer. Então é feito muito nas coxas, não tem nem de longe a estrutura que a banca americana tem, né? Cada universidade faz a sua e é uma bagunça danada. Então eu não apostaria minhas fichas nas provas brasileiras hoje se fosse a não ser que eu fosse obrigado a isso. Outra coisa para se levar em consideração é que nos Estados Unidos não são só as provas. Você também faz alguns meses de estágio nos Estados Unidos para você pegar cartas de recomendação e fortalecer o seu currículo, também. Faz aí 2, 3, 4 meses de estágio, mas isso não é nenhum bicho de cabeça. Isso é caro, é claro, é até gostoso de fazer, é uma experiência turística, assim, é bem interessante. Eu recomendo a todos, mas é caro realmente, né? Então você tem, eu banquei todo o meu processo com plantão, então tem esse detalhe. Algumas especialidades mais concorridas você vai precisar de pesquisa, mas muitas especialidades não vai precisar. Eu mesmo nunca fiz pesquisa nem de boca de urna. Então, nos Estados Unidos você tem isso. Não são só as provas você sabendo estudar, você lida com bastante tranquilidade, mas tem a questão de você precisar fazer estágios. Em compensação, as provas servem para o país inteiro, os estágios servem para o país inteiro, lá as cartas de recomendação. Pesquisa não é obrigatória, algumas especialidades vão precisar, outras não. E também tem uma coisa. As provas que a gente faz nos Estados Unidos, a gente escolhe quando vai fazer, os materiais de estudo são muito bons e a banca te dá uma série de métodos, de meios de ação para você ir para a prova com certeza estatística da sua aprovação. Então, se você estudar errado, se você não utilizar os materiais certos, se você não utilizar o método correto, se você não dominar o estudo reverso, você vai reprovar. E uma reprovação nessas provas, por mais que você possa repetir as provas, dificultam imensamente a sua vida, tá? Então, no Brasil, você pode tentar quantas vezes você quiser. Nos Estados Unidos, você pode até repetir a prova, você pode fazer até 4 vezes cada prova, mas se você falhar uma única vez, isso fica no seu currículo. E para quem é estrangeiro, é muito suado contornar isso, tá? Então, essa troca, sim, isso com certeza tem. Então é verdade. E nos Estados Unidos também tem a questão de você precisar fazer estágios, então não é só prova. Você faz estágios, você faz entrevistas, você monta seu currículo, fica tranquilo que eu mostro tudo isso no programa aqui, o link está na descrição do vídeo, no meu programa online, curso online, tem um módulo lá para tudo, tá? Fica tranquilo, mas é verdade, tá? Nos Estados Unidos, então não é só prova. É prova, estágio para pegar carta de recomendação, montar seu currículo e fazer entrevistas. Hoje, 99% das entrevistas dão a opção de ser online. Isso, felizmente, reduz bem os gastos. Antes da pandemia era presencial, então o gasto aumentava muito. No Brasil, as provas são uma bagunça, mas você pode fazer quantas provas precisar, você só vai perder tempo, né? Você vai perder. Se você falhar, você perde um ano. Agora, outro problema grave no Brasil é a saturação de mercado. Nos Estados Unidos, você tem 10 mil vagas a mais de residência do que médicos americanos se formando. Então, tem mais vaga do que americano interessado, por exemplo, em clínica médica, medicina da família, em pediatria. Você vai ver muita vaga em neurologia, em patologia, em psiquiatria, em medicina de emergência. No Brasil, está uma briga de faca. Eu vi corte de clínica médica perto de 90 pontos, né? Uma insanidade. No meu ano, inclusive, quando eu passei na cirurgia, o corte de clínica estava bem alto, né? Que clínica no Brasil é pré-residência, é pós-internato. Infelizmente, é uma desvalorização danada. Então, no Brasil, uma briga de faca para entrar. Eu tenho vários seguidores que estão me reportando que acertaram 85% da prova e não passaram. E tem um seguidor que fez 2 anos de medicina da família em postinho lá no fim do mundo para pegar o bônus de 10% e mesmo com bônus de 10% não passou, né? Tirou lá mais de 90 pontos e não passou. E aí eu fico olhando assim, gente, que loucura, porque o pessoal fala da dificuldade de fazer nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos, beleza, tá? Você passa um aninho estudando para o Brasil, um ano estudando para os Estados Unidos. Um ano você faz as provas nos Estados Unidos tranquilamente, se você for estudante, puder se dedicar aos estudos. Se você tiver uma carga horária extensa, se lascar de trabalhar, não é anormal levar 2 anos para fazer a prova, assim como não é normal levar 2 anos para passar no Brasil. Agora, você ficar 2 anos fazendo estágio em medicina da família para pegar bônus para passar na residência, cara, que loucura, que insanidade. É muito melhor fazer 2, 3 meses de estágio nos Estados Unidos, pegar a carta de recomendação, né? Eu acho isso aí
é um custo-benefício muito ruim. Então, assim, se for falar de dificuldade hoje, cara, te falar que eu preferiria encarar os STEPs novamente. Para ter que acertar 90% da prova, ter que fazer medicina da família antes, eu acho muito mais viável encarar os STEPs. E aí eu preciso encontrar, né, aí eu preciso colocar outra variável na equação, que é o retorno do seu investimento, tá? Que você tem que colocar isso em conta, né? Até agora a gente está falando de facilidade. Você pode defender assim, agora, de tudo que eu ouvi aí, mesmo de tudo, depois de tudo que você falou, eu tô achando a residência brasileira mais fácil. Tudo bem, você pode argumentar isso, tá? Existe esse argumento, é um argumento forte. Agora, o retorno sobre o investimento, cara, aí a situação fica muito feia para o Brasil. Porque tá uma briga de faca para entrar na residência e depois da residência, meu cara, tua vida não melhora em nada. Se você for em qualquer emergência particular, qualquer CTI particular de qualquer hospital do Brasil, aliás, nem é nem mais particular hoje em dia, pode entrar em qualquer UPA aí do interior, qualquer subúrbio, qualquer favela, você vai achar uma cacetada de médico especialista dando plantão, cara. Aliás, essa é uma loucura que eu vejo na geração de hoje, né? Porque o próprio Max Weber dizia, né, que o absurdo só é absurdo por pouco tempo. As pessoas elas vão se acostumando com o absurdo. Por exemplo, na minha geração, eu me formei, tem aí um. Não vou entregar muita idade, mas tem mais de 5 anos. Quando eu e meus colegas nos encontramos em qualquer lugar, a gente mal se dá bom dia. O assunto, quando a gente encontra um colega, é sempre quais plantões a gente já conseguiu largar, ou seja, já conseguiu largar todos. Então a gente se encontra e automaticamente já começa a falar: eu consegui largar terça-noite lá no CTI do hospital tal, mas eu ainda estou na quarta dia no hospital tal. Então, assim, a gente fazia residência para largar os plantões. Vocês fazem residência para pegar plantão. E chamam isso de valorização da especialidade, valorização do RQE. Sendo que o plantão hoje paga menos do que pagava na pandemia. E se ajustar pela inflação, paga muito menos do que pagava 10 anos atrás. Porque, na verdade, é mais ou menos o mesmo valor nominal. Mas se botar aí a inflação, está pagando menos da metade do que pagava 10, 15 anos atrás. Então as novas gerações não enxergam isso. Não, Iago, estão valorizando muito. Eu vou terminar a residência, vou conseguir um sábado noite ali no particular da cidade. Eu falei, cara, sábado noite a gente pegava para aguentar a residência. A gente fazia residência para sair do sábado noite, a gente fazia residência para sair do plantão. Ah, não, daqui a ano que vem vou me arrumar uma rotina lá diurna, segunda a dia. Eu falo, cara, rotina, pelo amor de Deus. Rotina de hospital você fazia assim para no finzinho da residência, lá nas férias, para poder montar teu consultório, cara. Ah, não, Iago, eu vou passar rotina para juntar dinheiro para comprar cota da Unimed. Eu falei, cara, a gente fazia residência para não depender de plano. Você está fazendo residência para correr atrás de plantão para pagar cota para plano, para entrar em plano para ganhar R$ 55 uma consulta. É isso mesmo? Eu estava vendo esses dias um vídeo do meu amigo querido Solo Maia, né? Vocês devem conhecer, quem não conhece, aí se inscreva no canal dele, siga no Instagram, um amigo muito querido de muitos anos. E ele falando lá que para entrar na Unimed, né, falando lá no caso do psiquiatra, e provavelmente em outras especialidades está assim também, você tem que esperar abrir um edital, se candidatar, tem que ter 2 anos de experiência, RQE, papel passado e tudo, 2 anos de experiência, e ainda pagar uma cota. Eu fiz uma enquete perguntando para meus seguidores o valor da cota do Unimed na cidade deles, tá? A mais baratinha estava 150 mil. A maioria ficou entre 200 e 250 mil. Teve seguidor me reportando a cota de Unimed de R$ 500 mil. E várias Unimeds são endividadas até o pescoço, né? A do Rio de Janeiro está brigando para declarar falência. Aí. Já tentou 3 ou 4 vezes declarar falência e não conseguiu. Então é isso, tá? Você está matando o cachorro a grito, está fazendo medicina da família no fim do mundo, arriscando sua vida, trabalhando em local sem condição nenhuma, sendo escravo de vereador, para pegar bônus de 10%, para entrar numa residência, sofrer 3 anos de assédio moral, ganhar uma bolsa mixaria. No Brasil, você faz 2 residências ao mesmo tempo, você trabalha dentro e fora do hospital para conseguir pagar seu aluguel. Aqui nos Estados Unidos, graças a Deus, com o salário do residente, você vive muito bem, graças a Deus por isso, que trabalhar fora da residência era o que me matava no Brasil. Mas voltando. Então, você vai passar por tudo isso na residência para você pegar plantão, para você ir lá de joelho na Unimed, pagar a quota para atender por R$ 55 uma consulta, um ticket médio de consulta. Cara, isso é uma insanidade. Você vai me desculpar que isso é uma insanidade. E é claro, toda garotada que está chegando, não, comigo vai ser diferente, comigo vai ser, eu sou especial.
Todo estudante, todo jovem acha que ele é especial, né? Todo jovem que hoje está se esgoelando em grupo de plantão, está de plantão assim, ele fica de plantão no grupo de plantão do WhatsApp, assim. Quando aparece um plantão de R$ 50 a hora, agora o pessoal já está leiloando o plantão, né? Porque assim, você oferece um plantão no grupo, pegam em menos de um minuto. Aí o coleguinha vai lá no direct, no inbox, ó, eu faço por 10% menos. Eu faço por 700, eu faço por 650. Todo médico recém-formado que está nessa, ele já foi o estudante que achava que com ele ia ser diferente, que ele ia ser diferenciado, porque ele fez federal, porque ele era monitor de anatomia, porque ele tinha publicado, sei lá, ele fundou a Liga do Baço Acessório, a Liga dos Monobactâmicos. Todo estudante acha que com ele vai ser diferente, que ele é fora da curva. Ele pega o CRM, vai rodar bolsinha em plantão de UPA aí 60, R$ 70 a hora. Agora não tem mais, agora o pessoal tá chorando para mim todo dia que não acha plantão. E quando acha, agora o pessoal está leiloando o plantão. Os médicos aí já estão se oferecendo por menos. Né? Um pegou e falou, opa, mas eu faço por menos. Então está nesse nível. Aí você vai entrar na residência para poder, né, rodar bolsinha nos planos de saúde e nos grupos intra-hospitalares. E novamente você vai pensar, comigo vai ser diferente. Não. Depois que eu pegar o RQA vai ser diferente. Então, meu amigo, se com você é diferente, você olha ao seu redor, você vai ver um monte de médico velho, já grisalho, tudo rodando bolsinha para plano de saúde do mesmo jeito. Eles já estão nesse mercado há 10, 15, 20 anos, 20 anos, tá bem mais tempo do que você. Então tem mais tempo de especialista às vezes do que você tem de vida. E eles estão dependendo de plano até hoje. E você acha que você é especial. Você é o mico-leão do rabo dourado, né? Você é o mico-leão do rabo rosa com glitter, né? Você é especial lá é o gorilão do copelado, né? Então tá bom. Se você se acha especial desse jeito, o que que eu posso fazer, né? Aí é contigo. Mas assim, se você for um pouquinho mais pé no chão, você tem que reconhecer que as estatísticas não estão a seu favor. E se você já se formou, você já sentiu o delicioso gostinho de bosta no mercado brasileiro, você sabe do que eu estou te falando. Geralmente estudante não escuta a gente. Estudante acha que a gente é tiozão do apocalipse, que está reclamando de barriga cheia, tem que esperar formar. Com uma semana de residência, todo mundo me procura no Instagram, aqui no YouTube. Mas fica a reflexão aqui para você. Compara o retorno do investimento de uma residência nos Estados Unidos e de uma residência no Brasil. Você faz clínica médica nos Estados Unidos, medicina da família, pediatria, você vai tirar 260, US$ 300 mil por ano facilmente, trabalhando 14 plantões por mês, ou trabalhando em ambulatório, clínica, em horário comercial, segunda a sexta, segunda a quinta, 8 às 4. 250, US$ 300 mil é muito dinheiro. É top 5 a 10% do país mais rico do mundo. Você compara com a realidade do médico brasileiro hoje. E eu te garanto, essa realidade só começou a piorar. E muita gente acha que a residência vai protegê-los disso, quando na verdade a residência no Brasil hoje é parte do problema. Porque os escalistas finalmente conseguiram realizar o sonho dourado deles, os escalistas, os planos de saúde, os grupos hospitalares, que é plantonizar os especialistas. Então, o especialista virou uma commodity baratíssima, né? Você plantonizou anestesia, né? Cirurgião você põe lá na tabela por mixaria, cirurgião termina a residência, aí ele é cooptado pelo próprio chefe para botar lá para explorar o cara nos grupos da vida, lá passar visita para eles lá para uma mixaria. É plantão por procedimento mordido, morde tudo quanto é procedimento, é glosa para todo lado. Essa é a realidade do Brasil hoje. Então você pensa bem no retorno do seu investimento. Porque o nosso investimento, na verdade, é o nosso tempo, né? No Brasil, você ainda tem que comprar cota de cooperativa, cota de grupo, sei lá mais o quê. Mas o tempo é muito importante. Então você fica aí 2 anos fazendo medicina da família, um ano que seja, mais 2, 3 anos de residência. E aí você pega o RQE, começa aquela enganação. Não, mas um RQE quem tem um não tem nenhum, agora tem que fazer sub, tem que fazer fellow. Não, você fica aqui 10 anos passando visita aqui pra gente no grupo que você vai para as cabeças, né? Sempre tem um antigão lá do grupo lá explorando o médico mais novo, comendo margem de plantão, de procedimento, comendo 13º, né? Comendo percentual de tudo. Não, você vai para as cabeças, fica tranquilo. Aham. A cabeça já entrou há muito tempo, cara. Você já foi para a cabeça já foi. Assim que você saiu da residência, a cabeça já foi, cara. Aliás, quando você entrou na residência, a cabeça entrou junto. Então pensa bastante no que você quer para sua vida, cara. Em geral, é muito melhor fazer residência direto nos Estados Unidos. É muito melhor. Você pode discutir se é mais fácil fazer no Brasil ou nos Estados Unidos, isso realmente é aberto à discussão. Mas o retorno sobre o investimento, cara,
Um clínico aqui nos Estados Unidos, um médico de família, ele vai ganhar mais e vai viver muito melhor que qualquer especialista no Brasil. Qualquer especialista. Qualquer especialista assistencial. Se você for pegar, Iago, mas eu tenho aqui um amigo que ele tem várias clínicas de implante capilar, ele é o cara do implante capilar, tá multimilionário, beleza. Aí ele já é um empresário, mais empresário do que médico, né? Felizmente, fez certíssimo. Mas aí, se eu comparar esse cara com um médico empresário aqui nos Estados Unidos, ele é engolido. Quando um médico aqui nos Estados Unidos vira empresário, os Estados Unidos é a terra do empreendedorismo, aí, cara, aí nem coloco na balança. Eu estou falando só do médico assalariado, aí, o especialista recém-formado, salários até subestimados, que esses relatórios eles vêm de salários acadêmicos que pagam até abaixo da média do mercado. Então, cara, se for comparar. Amigo meu, terminando a residência, faltando 6 meses para terminar a residência, já foi contratado pelo próprio hospital, clínica médica, salário de US$ 400.000 por ano, 14 plantões por mês, né? Plantão de enfermaria. Então, meu amigo, é outro nível completamente. E, cara, o seu diploma vale aqui nos Estados Unidos. Essa é a questão. Eu acho que a única coisa que você pode fazer, assim, a melhor coisa que você pode fazer com um diploma de medicina no Brasil hoje é revalidar nos Estados Unidos. Revalidar nos Estados Unidos era a melhor opção 20 anos atrás, hoje é a única opção. Então, assim, não dá esse mole. Se você quer fazer residência, ou se você já fez, se você viu a realidade do mercado, cara, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Revalida nos Estados Unidos, não tem limite de idade. Eu entrei aqui nos Estados Unidos, eu já estava com mais de 5 anos de formado. Então, assim, dá tempo. Pensa no que você quer para o seu futuro. E de qualquer maneira, meu amigo, eu posso te ajudar, tá? Eu fui um médico como você foi, eu atuei no Brasil muitos anos, nunca fui especialista de nada, não tinha título nem de eleitor. Nunca fiz pesquisa nem de boca de urna, nunca tive parente nos Estados Unidos, nunca fiz curso de inglês, né? Aprendi debaixo de porrada e eu consegui revalidar meu diploma. E eu te garanto, se eu conseguir, você também consegue. Clica aqui no link da descrição do vídeo, conheça meu curso, eu vou te guiar do zero, do absoluto zero. Cada burocraciazinha, cada inscrição, cada sigla, cada prova, como é que você estuda, o método de estudo, os materiais de estudo, como é que você faz cada prova, como é cada prova, como são os estágios, como conseguir seus estágios, como montar seu currículo, como montar seu currículo com auxílio da IA, inclusive, como você vai se preparar para as entrevistas, como é o processo da residência, do fellow, até os mínimos detalhes aqui do seu onboarding nos Estados Unidos, eu tenho um módulo extra no curso, tá? Como é que você tira a carteira de motorista nos Estados Unidos, como é que você tira seu Social Security Number, não sabe o que que é isso, não se preocupa que eu mostro, como é que se abre sua conta bancária, como é que você constrói crédito nos Estados Unidos, como é que você compra seu primeiro carro, como é que você aluga seu primeiro apartamento. Eu passei por tudo isso, eu posso fazer o processo muito mais confortável para você e eu vou fazer esse processo muito mais confortável, tá bem? Clica aqui no link da descrição do vídeo, a gente tem um encontro marcado no meu curso para muito em breve a gente se encontrar aqui na terrinha do tio Sam. Saudações texanas, até breve.